Bom dia, bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de sábado pela manhã, uma nova aventura e tem como título Um Reino Inabalável. Vamos analisar com carinho, no contexto da Palavra de Deus, que existe um reino inabalável, um reino preparado para mim e para você. Bem, o que é que a gente podemos falar desse reino? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, fala que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. No versículo anterior, no versículo que vai depois, fala que o Espírito Santo ele nos revela, ele nos dá a certeza desse reino maravilhoso. Bem, esse reino foi preparado por Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus diz que vai para o Pai e está preparando um lugar. Esse lugar já está preparado para cada um de nós. Agora, diante desse contexto, no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 ao 29, eu quero ler especialmente dois versículos, versículo 25 e versículo 28. O 25 diz assim: Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nós devíamos naquele dia que dos céus nos adverte. Então aqui há um conselho para mim e para você. Existe uma geração que Deus falava da terra prometida, aquela Canaã que ali era Canaã que manava leite e mel, que o povo deveria e ia habitar ali. Eles foram advertidos sobre algumas coisas, só que eles não deram ouvido e infelizmente não chegaram à terra prometida. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, diante desse contexto, há algo que a gente precisa aprender. O reino de Deus está preparado. Todos vão entrar no reino de Deus. É desejo de Deus que todos entrassem no reino dele. Mas, infelizmente, a gente sabe que existe o livre-arbítrio e a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, não aceitam o chamado de Deus. Deus nos chama constantemente a ouvir a palavra dele, analisar com carinho cada contexto que está dentro da palavra. E na volta de Cristo, o que irá acontecer? Olha, existem duas coisas que vão acontecer e eu sugiro que a primeira que eu vou ler, vocês estejam diante desse cenário. Mas para isso, precisamos fazer o que Oséias capítulo 6, versículo 3 fala: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Estudar a palavra de Deus, gravá-la em nossa mente e em nosso coração, deve ser a nossa prioridade em todos os momentos da nossa vida. Deuteronômio também, capítulo 6, fala que a gente temos que ensinar nossos filhos, e os nossos filhos passar para os nossos filhos de geração em geração, escrever na nossa mente e no nosso coração a palavra de Deus constantemente. Mas olha só, Isaías, capítulo 25, fala de um grupo de pessoas que vão estar aguardando a volta do Senhor. Mas existem palavras maravilhosas que saem da boca desse grupo de pessoas. E eu quero dizer, e eu quero convidar vocês a ler com carinho essa passagem, Isaías capítulo 25, versículo 9. Olha só o que diz Isaías 25, versículo 9. Diz o seguinte: Naquele dia se dirá: Eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Diante desse contexto, eu sugiro vocês ficar diante desse cenário, ser esse grupo de pessoas. Para isso não é necessário só falar da boca para fora, só dizer eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. Não, precisamos analisar com carinho cada contexto da palavra dele. Dentro da palavra de Deus encontramos o reino de Deus. Agora, o outro cenário oposto a esse se encontra em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, que diz o seguinte: capítulo 6, versículo 16 do livro do Apocalipse, diz: E disseram aos montes e aos rochedos: Caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Esse segundo grupo de pessoas, ele também deveria estar preparado, mas infelizmente rejeitaram a palavra de Deus e quando viram a certeza de tudo que está escrito nesse livro, a certeza aparecendo nas nuvens do céu, ele com vergonha e com tristeza se esconde nas rochas, pede para que as rochas caiam sobre ele. Eles clamam agora, desejam a morte. Mas o que a gente vemos aqui são pessoas que durante a sua vida não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, não analisaram cada detalhe da tua palavra. Precisamos constantemente
analisar com carinho. E eu convido vocês a pedir o Espírito Santo a cada manhã, a cada instante, para que eles possam te dar sabedoria, te dar forças para viajar e conhecer a palavra de Deus. Precisamos nos apegar a Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Nos ajuda, Pai, a amar os momentos de oração, a amar o estudo da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém.